Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Mil Crimes. Eu sou a Bruna e este é um mini episódio, então não tem recado não, bora direto pro caso de hoje. A Alexei Katerina Popova, conhecida como Madame Popova, assim que eu vou me referir a ela durante o episódio, porque é o nome que ela ficou conhecida. Ela nasceu por volta de 1800 em Samara, que fica na Rússia, que é uma cidade que fica ao sul do país, próximo da fronteira com o Cazaquistão. Não se sabe muito do início da vida dela, claro, não tem tanto registro, apenas que ela se casou e que esse casamento era muito infeliz. Eles eram bem de vida, eles tinham bastante dinheiro, mas ela não era nada feliz no casamento, o que levou ela a começar a pensar sobre a liberação das mulheres e direitos femininos, e isso fez dela uma das primeiras mulheres a advogar pelos direitos das mulheres na Rússia. Além dessa infelicidade que ela tinha no próprio casamento, a Popova também ficava angustiada com o casamento das mulheres da comunidade, né? As mulheres que conviviam com ela, as vizinhas, as parentes, que também eram infelizes e eram, às vezes, até abusadas pelos maridos. Ela acreditava que essas mulheres eram camponesas mantidas em cativeiro por maridos brutais e abusivos. Então fica aí, né? Naquela época não tinha divórcio, a mulher tinha menos direito ainda do que hoje em dia, né? Não que eu tenha tanta diferença assim, né? Mas, sem essa opção do divórcio e com pouco apoio popular para seus ideais que eram muito revolucionários para a época, a solução que a Popova achou foi simples. Apesar de, né, ser condenável, é claro, mas para ela era muito simples. Ela ia assassinar os maridos abusivos para que as mulheres ficassem livres. E assim, ela abriu um negócio de sucesso e realmente deu muito certo durante muitos anos. Então, ela anunciou seu novo negócio para esposas infelizes e aí ela cobrava uma taxa de serviço para libertar esposas infelizes de seus maridos tiranos. Então ela não fazia isso pelo dinheiro, até porque a família dela tinha muito dinheiro, ela só cobrava a taxa para manter, né, conseguir os recursos e tal, tipo, às vezes tinha que contratar mais uma pessoa, enfim, e esses crimes, né, desses homens contra suas esposas podiam variar, né? Podia ser uma traição, podia ser, claro, abuso físico, abuso psicológico, né? Podiam espancar a mulher. Mas às vezes apareciam algumas que só estavam fartas dos seus maridos e queriam se livrar deles porque não tinha como separar. Então a Popova ela não tinha muito critérios e ser uma mulher infeliz no casamento, pra ela tava ok. Então ela se familiarizava com esses homens, então discretamente envenenava a comida ou a bebida deles com arsênico. Algumas fontes afirmam que ela nunca se envolvia diretamente, né? Ela apenas entregava o necessário para que a própria mulher conseguisse envenenar o marido. Então, dependendo da fonte, assim, que você pega, alguns dizem que ela que ia como empregada da família, servia uma janta pro cara, servia um café, enfim, se aproximava. E outros dizem que ela, tipo, dava o necessário pra mulher envenenar o marido. E que teve vezes que ela até contratou pessoas para atirar, né? Apesar de ela sempre preferir usar veneno, que teve casos que ela chegou a contratar um pistoleiro para matar o cara. Então, a empreitada da Madame Popova foi um sucesso por 30 anos. Isso de 1879 a 1909. Isso porque ela não mantinha contato com essas mulheres que contratavam ela para evitar que o remorso de alguma delas pudesse se transformar em uma denúncia, né, contra ela. Tipo, que alguma acabou se arrependendo, né, do que fez, de ter contratado ela para matar o marido, e aí acabando dando alguma coisa errada. E aí, durante todo esse tempo, acredita-se que ela tenha sido responsável pela morte de mais 300 homens, o que coloca ela como uma das serial killers mais prolíficas da história, se é que se pode chamar, né, uma pessoa que é matadora de aluguel, basicamente, como serial killer. Não sei se dá... Acho que tem uma diferenciação, né? Mas, enfim, ela é uma assassina muito prolífica. E tudo correu bem até que em 1909, uma das clientes dela começou a se sentir culpada por contratar a Popova para matar o seu marido. Essa mulher começou enviando cartas para a polícia confessando que pagou a Popova para fazer esse assassinato. E após várias cartas sem resultado,
a polícia não deu bola pra mulher, ela decidiu ir até a polícia e prestar depoimento e falar, ó, eu contratei esta senhora para matar o meu marido, e ela faz isso há muito tempo, ela já faz isso há anos, e enfim. A polícia finalmente deu ouvidos para essa mulher, e após a confissão dela, a polícia foi até a casa da Popova apreender ela, quando ela estava na mansão dela, porque ela morava numa mansão, a família dela era muito rica. E quando a notícia da prisão de uma assassina com tantas vítimas chegou ao público, as pessoas ficaram indignadas, enojadas, e elas formaram uma multidão furiosa em frente da casa. E aí, enquanto a polícia transportava a Madame Popova, a multidão insistiu que, devido à magnitude de seus crimes, ela deveria ser entregue a eles com ameaças de queimá-la na fogueira. Então a situação ficou tão agressiva que a polícia teve que pegar em armas e manter a multidão afastada para que os soldados conseguissem transportar a Popova até a prisão. Então realmente foi assim uma revolta popular quando as pessoas ficaram sabendo e foi espalhando a notícia. E aí, enquanto ela estava no tribunal, a Madame Popova confessou as ações dela e explicou que ela estava, abre aspas, envolvida em matar homens que tratavam suas parceiras como escravas, fecha aspas, e que as ações dela eram, na verdade, atos de caridade. Ela se defendeu ainda mais, reconhecendo que ela de fato causou as mortes, mas para ela, assim, na visão dela, ela não era uma assassina, já que ela usava veneno e as mortes eram lentas e naturais, com a maioria das vítimas morrendo sem saber que haviam sido envenenadas. Olha só, se ela não sabe, então não foi assassina. Essa era a lógica dela. A Madame Popova também se orgulhava de nunca ter cometido qualquer ato contra outra mulher e também usou isso na defesa dela. O julgamento e a deliberação foram bem rápidos. Ela foi considerada culpada dos assassinatos e condenada à morte por um pelotão de fuzilamento, com a execução ocorrendo no mesmo ano em São Petersburgo, então em 1909. A Madame Popova nunca demonstrou nenhum remorso pelo que ela fez, porque, como eu comentei ali, na visão dela, ela nunca fez nada errado, mesmo estando em frente ao pelotão que acabou executando ela. Então, ela morreu de cabeça erguida. Ela afirmou que ela matou um total de cerca de 40 pessoas, mas devido à carreira dela ser muito longa, o total, então, que fica, relatado é que cerca de 300 vítimas. Muitas das mulheres que contrataram a Popova também foram acusadas e consideradas culpadas de serem cúmplices de assassinato, mas quando os julgamentos chegaram ao tribunal, muitas dessas mulheres já tinham morrido, já tinha passado muito tempo. Muitas já tinham partido para os Estados Unidos, porque era uma coisa que estava acontecendo muito na época, né? As pessoas imigrando para os Estados Unidos. Então, meio que não deu em nada, assim, essas mulheres que contrataram a Popova, pouquíssimas foram julgadas no final. E esse caso é muito interessante, porque ao contrário dos assassinos de aluguel que não possuem qualquer sentimento pelas vítimas, né, que eles são contratados para matar, a Madame Popova, ela tinha um ódio genuíno por esses homens abusivos, né, que ela era responsável por assassinar. Então, ela fazia propagandas especificamente para mulheres vulneráveis, e ela era muito metódica e muito organizada nos assassinatos, o que faz dela um caso muito interessante de se pesquisar. Eu, infelizmente, não encontrei tantas fontes assim, por isso que esse é um mini episódio, senão a gente teria feito um episódio grande. Mas fica aí, é um caso interessante, não dá pra classificar ela bem como serial killer, nem como assassina de aluguel completamente, né? Porque não era o dinheiro que ela queria, ela realmente tinha essa missão de libertar mulheres e na cabeça distorcida dela, né? Essa era a única maneira de ter conseguido isso. Então, deixa aí nos comentários, gente, se vocês tiverem qualquer informação, o que vocês acham. Eu achei muito doido esse caso, porque é a mulher que foi até o extremo, né, pra defender o que ela acreditava. E se você tiver sugestão de caso, manda pra gente no e-mail, milincrimes@gmail.com. Lembrando que a gente tá lendo os comentários no final do episódio principal de quarta-feira. Então, os comentários do Instagram a gente lê sempre dos últimos episódios, né? Então, da semana anterior. E se você quiser nos apoiar, entra no site milincrimes.com.br. Vai ter várias opções para você apoiar lá e vários valores também. Lembrando que qualquer valor você já participa dos sorteios de livros que acontecem todo mês. E a partir de R$15 mensais você participa da gravação
do episódio principal na segunda-feira à noite. Gente, se você apoia com mais de R$15, entra lá no nosso Discord, vai ter a seção de regras. E aí a gente explica lá direitinho como você faz para ter acesso ao canal de gravação. Então é isso, muito, muito obrigada e até semana que vem.